Eu quero começar a falar nesses dias sobre o profeta, sobre o dom e sobre o ofício de profeta, que são coisas distintas. E eu vou usar algumas palavras, alguns momentos para falar sobre isso. E eu quero começar esse momento falando sobre o dom e sobre o ofício de profeta, que traz luz ao nosso entendimento e nos liberta, às vezes, de um peso, de uma tristeza muito grande. Quando nós achamos que a nossa identidade está identificada no nosso dom, nós erramos e nos tornamos frágeis, porque quando você acha que a sua identidade é revelada no seu dom, você está focado na sua produção, na sua produtividade, no seu desempenho. E às vezes, quando você não tem o desempenho que você esperava, e geralmente a gente mede desempenho pela satisfação que as pessoas manifestam, né? Se você não é tão ovacionado como um homem de Deus, uma mulher de Deus que entrega profecias à igreja, quando você acha que está profetizando pouco, ou quando você não se sente tão importante ou tão valorizado na sua comunidade porque tem um dom de profecia, porque muitas vezes Deus te traz, palavras proféticas em reuniões. Então, quando você tem a sua identidade no dom, você acaba de alguma forma ficando frustrado, ficando entristecido, e você tende a, mesmo tendo o dom profético, você acaba julgando pessoas, você acaba se chateando com estruturas, se chateia com o pastor, se chateia com o familiar, você acaba criando uma grande confusão, e isso acaba te tornando um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus triste, sem necessidade, por não compreender a diferença entre ter o dom profético e ter o ofício de profeta. Isso é muito importante e básico para cada um de nós. Um profeta é um dom de Cristo para a igreja, né? Então, quando você tem o dom profético, Deus está te levando a fazer algo. O dom é algo que Deus nos dá para que a gente faça, né? Então você entrega uma palavra, você traz uma advertência para a igreja, enfim. Mas quando Deus te chama para ter o ofício de profeta, então você está ali sendo identificado, a sua identidade é profeta. Então, você não apenas entrega palavras, mas você vive também de forma a capacitar, a equipar a igreja do Senhor com aquele dom para servir. Vamos entender melhor lendo a palavra, é claro. Efésios capítulo 4, versos 7 a 11. Nós vamos ler aqui o 7 e o versículo 11 para a gente ficar com isso em mente. Versículo 7, Efésios 4, 7 diz: "E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens." Verso 11, "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado." É interessante ver um exemplo como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dentro desse ministério quíntuplo, ele foi chamado para ser apóstolo, né? Ele era um teólogo, ele era escritor, ele era um pregador, e ele achava que a carreira dele era aquela. Mas durante a caminhada dele, Deus o chamou para ser apóstolo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. "Eu, Paulo, chamado por Deus para exercer o apostolado para Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus." Então, ele foi chamado. Isso nos estabelece uma diferença muito clara. Repito, o dom é algo que Deus te dá para que você faça. O chamado é algo que te dá uma identidade. E é interessante entender onde é que está a unção nisso tudo aí. A unção te dá um propósito. O chamado e o dom são irrevogáveis, como diz a palavra de Deus. A unção não. A unção é algo que Deus te dá específico para executar aquela determinada função, aquela determinada tarefa de Deus. Então, essa unção muda, mas o dom não muda e a sua chamada também não muda. E às vezes a gente leva muito tempo para entender qual é a nossa chamada. Às vezes a gente leva muito tempo para compreender os desdobramentos da nossa chamada. Quando você é um profeta de ofício, isso interfere na sua identidade, na sua forma como você vê a vida, a forma como você se expressa, a forma como você se sente
no seu coração, a forma como você prioriza as coisas. Então, quando você é um profeta, geralmente você acha que não é, né? A primeira é uma coisa muito comum. Quando alguém é profeta, geralmente de início ele acha que não é profeta, que é qualquer outra coisa. Porque é uma luta você entender a sua identidade como profeta. Mas profetas são estranhos e sempre foram estranhos, né? Você vai olhar pessoas que levam tempo para descobrir que são profetas, mas quando descobre, olha para trás e começa a entender a sua vida. É por isso que eu era daquele jeito, eu era em outro time. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que essas pessoas são melhores ou piores que ninguém. Eu estou falando de uma realidade, de um ofício, de uma chamada, né? Um apóstolo foi chamado para ser apóstolo, então a visão dele é apostólica. A forma dele de pensar é apostólica. A forma dele de reagir, de sentir é apostólica. A mesma coisa é um pastor. Quando alguém tem uma chamada pastoral, é muito fácil de ser identificado, porque é uma pessoa que sempre teve um tino diferente, ele sempre teve mais misericórdia, ele sempre foi alguém que queria cuidar das pessoas. Então ele pensava como pastor, ele já agia como um pastor age, e por aí vai, evangelista, né, mestre. Então isso não é à toa, isso é algo que Deus estabelece, é dentro dos 5 ministérios que Deus estabeleceu em Efésios 4. Então eu quero hoje começar a mexer com isso. Inicialmente parece até complicado, parece difícil, mas eu quero começar a mexer com isso e nos próximos dias ir desenvolvendo esse pensamento, trazendo mais textos da palavra, trazendo mais algumas coisas para a gente estudar, para a gente pensar. E quando a gente fala nisso, a gente fica até empolgado. Estou aqui suando para falar disso, mas estou feliz de poder compartilhar e começar a compartilhar esse entendimento que traz libertação para nós, que traz libertação para muitos servos de Deus que estão carregando um peso por ter um dom profético. Às vezes as pessoas, né, muitos servos de Deus têm um dom profético e acham que tem uma chamada para ser profeta e não tem, e sofre por isso. Às vezes a pessoa nem tem esse dom profético, não anda entregando palavras na igreja, não anda vendo o futuro, nada disso. Mas ele foi chamado como profeta. Ele tem uma consciência profética diferenciada. Ele está sempre lidando com um tipo de sensibilidade sobre o ambiente espiritual, sobre a forma de capacitar pessoas que é diferente. Então, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos encontrar dentro de Efésios 4, a partir ali do versículo 7, que descreve lá no versículo 11 o ministério quíntuplo. Todo crente precisa se encontrar ali. E eu e você, nós precisamos buscar mergulhar na palavra, mergulhar na vida de oração e buscar achar essa nossa identidade, né? Para que nós possamos começar a andar no trilho de Deus. Não tem coisa pior do que você achar que foi chamado para uma coisa, mas ter sido chamado para outra. Não adianta forçar, mas eu queria ser pastor, mas fui chamado para profeta. Eu queria ser evangelista, mas fui chamado para apóstolo, né? E aí vem um grande erro que cometemos, que muitas pessoas eu já vi, né, que diz que não existe apóstolo e isso e aquilo, mas você olha aí, Efésios capítulo 4 está lá descrevendo, dentro dos 5 ministérios, está aí o ministério apostólico, que é muito útil, muito necessário. Então, eu espero que esse breve comentário aqui possa trazer ao seu coração luz para que você compreenda a sua chamada, compreenda o dom que Deus te deu para servir na casa de Deus, né? Deus nos dá dons para servir aos nossos irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, mas quando você tem o ofício de profeta, então você tem uma outra compreensão, então você se identificou em Deus. Eu quero deixar para você aqui esse entendimento. O dom é uma capacidade que Deus nos dá. O chamado é uma identidade que Deus nos dá. E a unção é o propósito que Deus traz sobre nós também. Existe essa distinção dentro da nossa vida espiritual, da nossa chamada. Amém? Então nunca mais esqueça. O dom de profeta é uma coisa e o ofício de profeta é outra bem diferente. Que isso traga luz ao seu coração, aos seus olhos e traga paz também para você, para que você não tenha aí um dom de profetizar e
coloque a sua identificação, a sua paz de espírito está na sua capacidade de profetizar. Porque se isso não acontece como você quer, você vai viver entristecido e chateado com os outros. Mas se de repente você for chamado para ter um ofício de profeta, as suas fontes estão em Cristo, você não depende dessas coisas e não precisa se preocupar com mais nada, somente em obedecer e buscar conhecimento através do relacionamento com o Espírito de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.